Você já parou para pensar por que tantas pessoas têm tanto medo da morte? O que é esse medo tão profundo e como ele afeta a nossa vida? Esse é um tema que, por mais que todos nós evitemos falar sobre ele, tem uma influência muito maior do que imaginamos. O medo da morte não é apenas um pensamento que passa pela cabeça de algumas pessoas, mas uma realidade com a qual todos nós, em algum momento, vamos nos deparar. Para muitos, é uma sombra que paira sobre a vida, afetando suas decisões, sua paz de espírito e até mesmo a maneira como se relacionam com os outros e com Deus. E o mais curioso é que, mesmo acreditando em Deus, muitas pessoas ainda sentem um medo incontrolável sobre o que acontece após a morte. Mas será que realmente precisamos ter medo da morte? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos descobrir juntos o que a palavra de Deus diz sobre o medo da morte e como podemos viver sem esse temor. Fique comigo até o final e veja como a fé em Deus pode transformar completamente nossa perspectiva sobre a morte, trazendo paz e esperança. O medo da morte é, sem dúvida, um dos maiores medos que podemos enfrentar. Ele não é apenas o medo do fim da nossa vida, mas o medo do desconhecido, o medo de perdermos a nós mesmos, de não sabermos o que nos aguarda após o último suspiro. A morte, para muitos, é uma grande incerteza, algo que, por mais natural que seja, nos desafia emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. E é esse medo, muitas vezes, que impede as pessoas de viverem com intensidade e plenitude. Mas, como cristãos, devemos encarar a morte como uma realidade temível ou podemos aprender a viver sem esse medo? O que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Vamos explorar as palavras de Deus para entender como Ele lida com o medo da morte e como podemos encontrar liberdade através de Cristo. A verdade é que o medo da morte se manifesta de formas diferentes ao longo das fases da vida. Para entender melhor esse processo, é importante refletirmos sobre como esse medo vai se transformando à medida que crescemos. Quando somos crianças, o medo da morte pode ser algo que não entendemos completamente, mas sentimos, principalmente o medo de perder os nossos pais ou pessoas que amamos. Para uma criança, a morte é algo abstrato, que não é totalmente compreendido. O medo está mais relacionado à sensação de perder algo que ela ainda não tem plena consciência, como a falta de proteção e segurança. Mas à medida que a criança cresce, ela começa a entender melhor o conceito de vida e morte, o que acaba tornando o medo da morte mais real. É nessa fase da vida que as pessoas começam a formular questões mais existenciais, como por que morremos? Ou o que acontece depois? Esse questionamento é natural, e muitos adultos, ainda na adolescência, enfrentam um medo filosófico e existencial sobre a morte. Na fase adulta, o medo da morte se torna mais palpável. É quando começamos a perceber a fragilidade da vida, ao enfrentarmos perdas, doenças graves ou ao vermos pessoas próximas a nós falecerem. Esse medo se torna ainda mais evidente quando temos a nossa própria saúde abalada, ou vemos que a vida pode ser curta e incerta. Em muitos casos, o medo da morte traz uma sensação de impotência, pois não conseguimos controlar o tempo ou o nosso destino. O que pode ser mais difícil de lidar é o fato de que a morte, por mais que tentemos evitar, é uma realidade inevitável para todos nós. E, à medida que envelhecemos, o medo da morte se intensifica. Para os mais velhos, o fim da vida é uma realidade próxima e muitas vezes um temor constante. As pessoas mais velhas começam a refletir sobre o legado que deixam, sobre as pessoas que vão ficar para trás e sobre o que será delas após a morte. Nesse ponto da vida, o medo da morte está mais relacionado à perda de autonomia e ao medo de uma existência sem propósito. No entanto,
A Bíblia tem respostas poderosas para todos nós, independentemente da nossa idade, que podem transformar o medo da morte em uma esperança inabalável. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre a morte? Como podemos entender a morte de uma maneira que nos permita viver sem medo? A Bíblia nos dá muitos consolos e promessas sobre esse tema. No Salmo 23:4, por exemplo, encontramos uma das passagens mais consoladoras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a morte se aproxima, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Sua presença nos dá conforto, força e proteção. A morte não é um fim, mas uma passagem, e Deus nos guia por ela com sua vara e seu cajado, simbolizando sua liderança e proteção. Em Isaías 41:10, Deus reafirma a sua promessa de nos acompanhar em todas as circunstâncias da vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mesmo quando o medo da morte nos atinge, Deus nos assegura que Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos sustentando. Essa é uma verdade poderosa que pode transformar a nossa vida, nos permitindo viver sem o peso do medo da morte. Outro versículo importante sobre a morte é encontrado em Hebreus 2:14, 15, que nos explica como Jesus, através de sua morte, destruiu o poder da morte sobre nós. Pois visto que os filhos têm em comum carne e sangue, este também participou das mesmas coisas, para destruir pela sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar os que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Este versículo é crucial, porque nos lembra que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, a morte perdeu o poder sobre nós. Ela não tem mais domínio sobre aqueles que confiam em Cristo, e por causa dele, podemos viver livres do medo da morte. Em 1 Coríntios 15, 54, 55, Paulo faz uma declaração poderosa e cheia de fé sobre a vitória sobre a morte. Quando, porém, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui Paulo nos lembra que a morte já foi vencida por Cristo. Ela não tem mais a última palavra. Não importa o que aconteça conosco, a morte já foi derrotada. E temos a esperança de viver eternamente com Cristo. A morte, então, não é algo a ser temido, mas algo a ser encarado com confiança, pois sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Agora, para ilustrar essa transformação que a Bíblia pode trazer em relação ao medo da morte, gostaria de compartilhar um testemunho. Eu conheci uma pessoa que passou por um período muito difícil. Ela foi diagnosticada com uma doença grave e os médicos disseram que a chance de sobrevivência era muito baixa. Ela me contou que, inicialmente, o medo da morte a consumiu. Ela sentia um terror profundo, não por si mesma, mas pela ideia de deixar sua família para trás. Mas foi quando ela começou a meditar nas Escrituras e a estudar as promessas de Deus sobre a morte e a vida eterna, que algo poderoso aconteceu. Em 1 Coríntios 15, ela leu sobre a vitória de Cristo sobre a morte, e isso trouxe uma paz profunda ao seu coração. Ela me disse: eu percebi que mesmo que a morte chegue, não é o fim. Eu estarei com Jesus, e minha família estará protegida por Ele. Agora, não tenho mais medo, a morte não tem mais poder sobre mim. Esse testemunho é um exemplo claro de como as promessas da Bíblia podem transformar o medo da morte em esperança e confiança. Em João 11:25,
Jesus nos faz uma promessa maravilhosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a nossa esperança cristã, a vida eterna com Cristo. Mesmo diante da morte, sabemos que, em Cristo, a vida continua. Ele é a ressurreição. E aqueles que creem nele têm a certeza de que, mesmo após a morte, viverão para sempre com ele. Paulo, mais uma vez, nos conforta com suas palavras em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, portanto, não é um inimigo, mas uma porta para a eternidade com Deus. Nada, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus. Em resumo, a Bíblia nos ensina que, embora a morte seja uma realidade que todos nós enfrentamos, não precisamos o temer. Deus está conosco em todos os momentos, inclusive naqueles em que nos deparamos com a morte. Jesus venceu a morte por nós e, através dele, podemos viver com esperança, sabendo que a morte não tem mais poder sobre nós. Se você está lidando com o medo da morte, lembre-se das promessas de Deus e viva com confiança de que Ele tem um plano eterno para a sua vida. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja aprender mais sobre a esperança que temos em Cristo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam dessa palavra de paz. Deixe um comentário abaixo e compartilhe como essa mensagem pode mudar sua vida e sua visão sobre a morte. Lembre-se, em Cristo, a morte foi vencida e podemos viver com Ele para sempre.